Então, a ferramenta de modelagem que a gente tem aqui dentro do Visage Studio é muito parecida, é praticamente a mesma ferramenta do que a gente tem em standalone, que é o Visage Process Modeler. A diferença que a gente tem aqui é que a gente tem mais propriedades acerca do processo. Então, se eu clicar aqui, eu posso complementar as propriedades do meu processo, agora com informações para automação. Então, se eu quiser usar um form global, eu posso configurar aqui. Se eu quero determinar uma URL de help, eu posso determinar aqui. Parâmetros de tempo e duração, né, estimados para o processo. E aí aqui se eu vou permitir notificações e alarmes para esse processo. Então, existem algumas propriedades já que são de implementação que eu posso determinar aqui. Então, aqui eu vejo o subprocesso que eu modelei lá no Modeler. Então, eu também para o subprocesso tenho as propriedades do subprocesso. E para cada elemento, eu também tenho propriedades. Então, qual é o nome, qual é a descrição daquela atividade, parâmetros de duração, se eu vou permitir fazer reassign ou não da atividade, seja reencaminhar, custo, prioridade, notificação. Então, vários parâmetros relacionados à atividade já no contexto de automação. Então, o que se faz dentro dessa primeira etapa do ciclo de desenvolvimento é complementar o modelo com informações que são importantes para a execução do processo. Feita essa complementação, o processo está pronto para passar para as próximas etapas de desenvolvimento. Um ponto interessante é que se eu fizer modificações no desenho do processo ou em propriedades que se refletem na minha modelagem pura, eu posso vir aqui no Export Import e gerar uma nova versão desse arquivo BPM, que é o formato de leitura do Visage Process Modeling. Então, eu fiz a modelagem de negócio, importei aquele processo para o estúdio. Na primeira etapa de revisão ali do modelo e complementação, identifiquei alguma modificação, alguma melhoria no processo, gero um novo BPM e fico com a minha modelagem de negócio atualizada. Tá? Feito aqui, então, o modelo foi importado, foi complementado. Vamos para a próxima etapa, que é definir o modelo de dados. Bom, o modelo de dados do processo é basicamente um modelo entidade-relacionamento. O Visage, ele classifica as entidades que podem fazer parte do modelo de dados em 3 tipos. A gente tem as entidades master, que seriam aquelas entidades que estão ligadas ao negócio do processo que está sendo automatizado. Então, aqui no nosso exemplo, a gente tem a entidade vendas, a entidade anexos e a entidade clientes. Essas 3 entidades são entidades do tipo master. A gente observa que a entidade vendas, ela tem uma diferenciação aqui no seu desenho com 2 linhas para indicar que essa é a entidade do modelo que está associada diretamente ao processo, ou seja, sempre que eu crio um modelo de dados para um processo ou para um conjunto de processos, eu tenho que indicar qual é a entidade master principal, ou seja, a entidade pelo qual aquele processo existe, né, que aquele processo alimenta diretamente. Então, no nosso caso aqui, vendas é a entidade master que está associada diretamente ao processo.
Além das entidades do tipo master, a gente pode ter entidades do tipo system, que a gente pode ver aqui. Então, as entidades do tipo system são entidades do metamodelo do Visage que a gente pode relacionar com as entidades do nosso negócio. Então, aqui a gente utilizou a entidade System WF User para indicar que toda venda ela é feita, ela está associada a um usuário que a solicita, e esse usuário é um usuário que está cadastrado na tabela, né, na entidade WF User. Se a gente abrir aqui, a gente vê uma lista das entidades do sistema que a gente pode utilizar aqui dentro do nosso modelo de dados. Então, de áreas, de línguas, de localização, organização, posição dentro da organização, papéis, skills, conhecimentos, time zone, usuários e working time schema, ou seja, o esquema de trabalho dos usuários, tá? Bom, e aí já falamos das entidades master, das entidades system, e aí a gente tem as entidades de parâmetros, né? As entidades de parâmetros são aquelas entidades que existem para representar aqueles campos que podem ter mais de uma opção, né? Por exemplo, o F, Estado Civil, essas entidades de valores, na verdade. Então, para toda a entidade que é do tipo parâmetro, a aplicação já disponibiliza automaticamente uma aplicação que permite fazer inclusão, alteração e exclusão lógica dos valores dessa entidade. E aí, a partir aqui da própria modelagem, eu já posso incluir alguns valores nas entidades que são desse tipo. Então, aqui eu já cadastrei, né, 3 tipos de serviços, né, e poderia incluir outros também. Bom, para a gente explorar um pouquinho a ferramenta, a gente vai criar aqui dentro da entidade de vendas mais um atributo, que é o campo, que é o atributo de justificativa de uma reprovação. Então, vamos clicar aqui no botão para adicionar. O primeiro campo é o campo de display. O segundo campo é o campo que representa a coluna na tabela. Aqui nós temos os tipos de dados, então aqui a gente tem lista de tipos básicos e tipos compostos. Manter string. E aqui embaixo a gente pode colocar uma descrição, conteúdo de ajuda, o tamanho e querendo um valor default. Feita essa alteração, ele vai aqui resumir o que foi feito na tabela e aí ele aplica a alteração na tabela. Então, aqui a gente tem o nosso modelo, né, composto de entidades e relacionamentos entre essas entidades. Vamos salvar, fizemos uma alteração. Então, fizemos as alterações necessárias no modelo do processo, vimos o modelo de dados, incluímos um novo campo. Agora, o próximo passo é definir os formulários.